Olá pessoal, estamos de volta. Hoje é a nossa quarta videoaula relativa ao assunto princípios da inspeção e documentação da manutenção. Sendo que hoje nós vamos abordar a segunda parte do assunto inspeções. Hoje, particularmente dentro desse tópico, nós vamos abordar as inspeções especiais. O que vem a ser inspeção especial? Em que condição elas precisam ser realizadas? Durante a vida útil de uma aeronave, podem surgir ocasiões quando algo fora da operação e uso comuns poderiam afetar sua aeronavegabilidade. Quando essas situações são encontradas, procedimentos especiais de inspeção, também chamadas inspeções condicionais, são seguidas para determinar se ocorreram danos à estrutura da aeronave. Quando realizando qualquer uma dessas inspeções especiais, é necessário sempre seguir os procedimentos detalhados do Manual de Manutenção da Aeronave. Então aqui, a partir desse texto, a gente observa alguns pontos importantes. Primeiro, nós estamos falando de uma condição, de uma operação da aeronave fora dos padrões normais. Alguma condição anormal durante o voo que pode afetar a sua aeronavegabilidade. Ok? Então, por ser situações especiais, isso demanda uma inspeção especial ou uma inspeção condicional, ou seja, é necessário que hajam algumas condições que irão determinar uma inspeção especial, um tipo de inspeção especial. E quais são os exemplos mais comuns de condições inseguras ou condições especiais que garantem esse tipo de inspeção? Pouso duro ou acima do limite de peso permitido, turbulência severa durante o voo, também chamado over-G. G aqui é a letra que identifica a aceleração da gravidade. Impacto de raios ou colisão com pássaros. Sendo colisão com pássaros, uma das condições que mais ocorrem, principalmente dependendo muito do aeródromo ao qual haja a operação da aeronave. É o que nós chamamos de risco viário, que é muito combatido pelo CENIPA, pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, principalmente no sentido de que próximo aos aeródromos, próximo aos aeroportos, não sejam criadas condições favoráveis ao surgimento de pássaros. Por exemplo, é óbvio que a gente não pode ter um lixão próximo de um aeroporto, porque isso determina que terá muito urubu voando. E muitas das vezes as colisões que ocorrem, pelo menos aqui no Brasil, é com urubu. Então, nós temos a primeira condição, pouso duro ou acima do limite de peso permitido. Então, vejam, o esforço estrutural exigido durante um pouso depende não somente do peso total do avião, mas também da intensidade do impacto. Entretanto, devido à dificuldade em calcular a velocidade vertical durante o contato, é difícil julgar se o pouso foi suficientemente duro, a ponto de causar dano estrutural. Por esse motivo, uma inspeção especial após um pouso com peso ou impacto excessivo deverá ser executada, mesmo que o impacto tenha ocorrido estando o avião com o peso dentro do limite estipulado. Então vejam, uma condição em que a tripulação, em que os pilotos exercem um pouso com uma carga normalmente acima do normal, ou ainda que pousam fora do limite especificado para pouso. Lembrando, senhores, que esse limite a gente encontra lá no TCDS, lembra? Na nossa videoaula número 2, se não me engano, nós vimos lá dos certificados, das folhas de dados de certificação de tipo, onde nós encontramos as limitações da aeronave, entre elas o limite
de peso para pouso. Qual é o peso que uma aeronave, máximo que a aeronave pode para pousar? Então, quando o impacto é excessivo ou a aeronave pousou fora do limite estipulado de peso, isso determina que seja feita uma inspeção especial, que é chamada inspeção de pouso duro. O que deve ser verificado? Via de regra, claro que aqui nós não temos todas as informações, tá, em cada uma dessas inspeções, mas aquelas apenas as mais importantes, sempre uma inspeção especial, os parâmetros a serem verificados, tem que vir do manual do fabricante. Tá? Aqui nós temos só uma visão geral dos componentes a serem verificados. Os sinais mais facilmente detectados de esforço excessivo para pouso são rugas nas chapas das asas, vazamento de combustível ao longo de chapas rebitadas, danos na alma da longarina, anteparos, chapas e fixações das nacelles, chapas de parede de fogo e nervura das asas e fuselagens. Interessante esse aspecto aqui de vazamento de combustível, né? Na grande maioria das vezes, as aeronaves têm os tanques de combustível chamado tanque integral, né? Tanque integral porque ele integra, ele está dentro da asa da aeronave, a asa é oca, né? E um pouso duro pode vir a danificar a parte rebitada da asa. E então nós entramos numa condição, podemos ter uma condição de rebite trabalhando, né? Que é o rebite frouxo. E se o rebite está frouxo, obviamente que é bem provável que tenhamos vazamento de combustível. Ok? Ainda, rugas nas chapas, não só da asa, mas como também da fuselagem. Tá? Também demanda uma atenção especial por parte do mecânico. Já presenciei um pouso duro realizado no Aeroporto Internacional do Galeão. A aeronave decolou do Santos Dumont, aqui no Rio de Janeiro, e assim que ela decolou, o piloto automático da aeronave engajou, né? O piloto automático ligou sozinho e botou a aeronave numa condição de nariz para baixo na decolagem. Vejam o perigo disso, né? E o piloto começou a brigar com o piloto automático, conseguiu controlar a aeronave. Pela pista do Santos Dumont ser muito curta, ele declarou a emergência e pediu pouso no Galeão, que é uma pista bem maior, né? E foi brigando com o piloto automático até chegar lá e conseguiu pousar, mas foi um pouso duro. E aí então a área mais afetada, ou a área afetada por esse pouso duro, foi a longarina, a alma da longarina da aeronave, próxima ao trem de pouso do nariz, o trem de pouso auxiliar, né? Isso então demandou a troca de longarina. Foi necessário também verificar o verificar a angulação da aeronave, né? Ver se ela não ficou fora de angulação, e uma série de outras verificações também foram feitas nesta aeronave em questão. Tá? Temos aqui um extrato do manual do Embraer 120, do EMB 120, chamado Brasília, que traz algumas verificações importantes. Vejam, aqui ele define o que é considerado pouso duro, né? Que é uma razão de descida excessiva, e traz ainda o que deve ser verificado nas fases 1 e 2 para verificar se houve danos nesse pouso duro. Então vejam alguns exemplos. Inspecione as ferragens de fixação do trem de pouso do nariz, quanto à distorção, desprendimento de tinta, rachaduras e elementos de fixação faltantes ou desgastados. Vejam que até desprendimento de tinta pode configurar um pouso duro. Verifique a roda do trem de pouso do nariz quanto a rachaduras. Inspecione os conjuntos de ligação da haste de travamento e ferragem de suporte de haste de travamento quanto a distorção e elementos de fixação soltos. Então vejam que além da verificação do trem de pouso do nariz, é necessário verificar a roda também.
Inspeção de conjuntos de ligação, já falei, né? Verifique a cavidade do alojamento quanto à evidência de vazamento de fluido. Aqui, basicamente, nós estamos falando de fluido hidráulico, seja para o sistema de freio, seja para o amortecedor do trem de pouso. Verifique os parafusos de fixação do mancal do munhão do trem de pouso do nariz, quanto à evidência de distorção ou afrouxamento. E aí nós temos ainda uma série de outras verificações, né? Vejam que aqui no manual do Embraer 120, somente na fase 1, são 17 itens a serem verificados. E aí o manual vai dizer que se nada foi encontrado na fase 1, não é necessário o cumprimento da fase 2. Tá? Eu trouxe esse extrato desse manual para vocês observarem que aquilo que está contido no manual, no material da IAC, não é extensivo, não é conclusivo os itens a serem verificados ali, não só para a inspeção de pouso duro, como para as demais também, por conta de uma série de outras verificações que devem ser feitas. Tá? Há também uma inspeção a ser realizada em caso de turbulência severa. A aeronave em voo atinge uma condição de turbulência severa. Aí, parecido com a inspeção de pouso duro, vejam, nós temos as verificações a serem feitas. Superfície dorsal e frontal e ventral, dorsal e ventral das asas, parte de cima e de baixo da asa, intradorso e extradorso. Quanto a empenos excessivo ou marcas permanentes de rugas. Aqui também a gente pode tratar, lá no último tópico, vazamento de combustível, não é? Por causa da vibração excessiva que a aeronave possa sofrer por conta da condição de turbulência. Também verificação das almas das longarinas, desde a raiz até a ponta das asas, através dos painéis de inspeção e outras aberturas acessíveis. Verifica-se as suas fixações quanto a empenos, rugas ou cisalhamento. As zonas ao redor das nacelles, principalmente no bordo de ataque da asa. Então aqui é uma verificação completa não só das asas, mas dos demais aerofólios, estabilizador vertical, estabilizador horizontal, verificação da fuselagem da aeronave também. Verifica-se ainda o trem de pouso, se caso o trem de pouso foi baixado durante essa condição de turbulência severa. É importante verificar as portas de acesso ao alojamento do trem de pouso, o trem de pouso propriamente dito e a nacelle do trem, ou seja, o alojamento, a parte interna do trem de pouso também necessita de verificação para ver se há algo anormal. Lembro os senhores que nas mesmas condições que nós vimos ali do pouso duro, aqui para turbulência severa são apenas alguns itens. Os manuais são bem mais detalhados quanto aos pontos a serem verificados. Temos ainda o impacto com raios, não é? Não é muito comum essa condição de impacto de raios, mas quando isso acontece, as regiões mais atingidas ou que sofrem danos maiores são aquelas que não são construídas de peças metálicas, né? Nós temos aqui um exemplo dessa imagem da direita. Nós temos o radome de uma aeronave aqui. Basicamente, o radome ele é feito na grande maioria das aeronaves por material não metal. E quando há um impacto de raios, é a região da aeronave que é feita de não metal, ou seja, material não condutor, né, é que sofrem os maiores danos. Vejam aqui que houve queimadura, né, rachadura, e houve uma queimadura severa nessa região do radome, por ser uma região não condutora. O adequado, o correto, é que quando a aeronave sofra um impacto de raio, essa carga ela descarregue por essas anteninhas aqui, vou dar esse nome antena, mas não é, tá? O nome técnico disso aqui são os descarregadores estáticos.
Os descarregadores estáticos, eles ficam no bordo de fuga dos aerofólios das aeronaves, e aí aerofólios estamos dizendo asas e estabilizadores, tá? E são projetados para que não só a carga estática, mas também uma possibilidade de impacto com raios e a dissipação de energia seja pelos descarregadores. Quando isso não acontece? Normalmente a dissipação de energia se dá pelas extremidades da aeronave. Veja aqui nesse exemplo, nós temos a parte final aqui, uma pontinha de um estabilizador horizontal, aonde a descarga elétrica de um impacto com raios saiu e então danificou bem a ponta aqui do estabilizador horizontal. Ok? Não acontece nada basicamente com quem está dentro da aeronave, não acontece nada basicamente com os equipamentos internos, porque a fuselagem da aeronave ela funciona como uma gaiola de Faraday e por isso normalmente não há danos mais severos a não ser em algumas partes da fuselagem. Aqui também, mais uma vez, eu tirei um extrato do manual do Embraer 120, o Brasília, onde mostra que, no caso do Brasília, as regiões ou as duas zonas, superfícies da aeronave com maior incidência, maior probabilidade de ser atingido por raios. Tá? Então, temos aqui a zona número 1, contém as áreas da superfície externa da aeronave com alta probabilidade de impacto inicial de raio. E a zona 2 contém as áreas da superfície externa da aeronave com alta probabilidade do impacto inicial de raio proveniente da zona 1 propagar-se a áreas vizinhas devido ao deslocamento da aeronave. Então, são essas as regiões no Embraer 120 que são mais propensas a impacto com os raios. Temos também aqui as extremidades dos estabilizadores e das asas. Ok? Sendo que essa zona número 1 é a zona achurada mais escura e a zona número 2 a zona mais clara. Então, o impacto maior, ou maior probabilidade de impacto, vai na zona de número 1. E por fim, porém não menos importante, relativo a essas inspeções especiais, nós temos aí o impacto com pássaros, né, que é o risco viário, muito propagado pelo CENIPA. E como eu falei para os senhores, a maior parte das vezes, aqui no Brasil pelo menos, esse impacto se dá por urubu. Vejam aqui, tá? Essa imagem superior aqui, essa imagem aqui em cima de mim, eu coloquei aqui propositalmente, tá? Essa aeronave aqui é um C-95, é o prefixo militar dela, né? O prefixo ou nome dele na aviação civil é o MB-110, Bandeirante. Essa aeronave é da FAB, da Força Aérea Brasileira, e eu estava no dia em que ocorreu esse impacto, aconteceu aqui no Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro. Se não estou enganado, estava ocorrendo um lançamento de paraquedistas e durante o procedimento para pouso, a tripulação então aí tomou um susto aí pegando um urubu bem aí no para-brisa, né, da aeronave. Então, graças a Deus, ele ficou preso aí no para-brisa, mas parte dele aí foi para dentro da aeronave, sujou a aeronave toda, atingiu os pilotos, mas sem machucá-los, graças a Deus, né? Mas temos aí um impacto, o dano material, e às vezes também há dano a risco à vida, né? Porque há situações em que o pássaro ele rompe, aí, no caso, o para-brisa e atinge a tripulação. Então, há também um risco nesse aspecto. Claro que impacto com pássaros, via de regra, traz problemas estruturais, né? Mas também pode ocorrer um impacto com pássaros, na verdade, com o motor ingerindo
pássaros, né? Aí uma condição também muito crítica, muito severa, porque há relatos, há vários casos de apagamento de motor por conta de ingestão com pássaros também. E aí, sendo a ingestão com pássaros, ingestão não, impacto com pássaros, desculpa, é mais fácil verificar a área atingida, né, a ser reparado a estrutura da aeronave. Lembro os senhores lá da nossa primeira videoaula que tratou sobre manuais, os reparos a serem feitos aqui na estrutura da aeronave não estão, as instruções não são encontradas no AMM, tá? No Aircraft Maintenance Manual. Lembra? Não é aqui. É aonde? É no Manual de Reparos Estruturais que nós vamos encontrar as informações, desculpa, que na verdade a sigla é SRM. É no Manual de Reparos Estruturais que estarão as informações necessárias para reparo. Ok? No caso aqui, nessa imagem, a gente verifica que o impacto foi no radome aqui dessa aeronave. Se for somente a troca do radome, então somente, e não houver nenhum outro reparo estrutural, aí nós recorremos ao AMM, tá? A parte 2 do AMM, aonde estão, que é o MPP, que são os procedimentos e práticas de manutenção. Tá bom? E aí, gente, a partir então, a gente encerra a nossa videoaula de hoje, falando sobre impacto com pássaros, e abordamos hoje um pouco sobre as inspeções especiais. A próxima nossa videoaula, quinta e última, vai trazer uma visão geral, uma visão genérica e não aprofundada, porque o assunto é muito extenso, relativo a ensaios não destrutivos ou inspeções não destrutivas. Esse é o nosso assunto da próxima videoaula, tá bom, gente? Um abraço e até lá, fiquem com Deus.